Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos tratar sobre o período napoleônico, né? E o que é o período napoleônico? O período napoleônico é o período da história europeia, sobretudo, que compreende de 1799 a 1815. Então, ele sucede à Revolução Francesa, né? E, no caso, ele vai ter uma duração até 1815. E como o nome sugere, ele será caracterizado sobretudo pelo governo de Napoleão Bonaparte na França e depois também nos territórios que serão dominados por Napoleão nas chamadas Guerras Napoleônicas, né? Então, nós devemos retomar um pouco, né, pensando na Revolução Francesa, que o último governo da Revolução Francesa foi o governo do Diretório, né, que pegou o final do período revolucionário. E o governo do Diretório, ele era ao mesmo tempo acusado de corrupção e de incompetência também para gerenciar os mais diversos assuntos, né, como os problemas sociais e econômicos que a França enfrentava. Ao mesmo tempo também, né, com o fim do governo jacobino, o voto, né, que era sufrágio universal masculino, voltou a ser censitário, o que desagradou e muito as camadas populares. Com isso, então, né, alguns dirigentes acabaram solicitando, né, que Napoleão Bonaparte, um grande comandante que havia se destacado nas guerras durante a Revolução Francesa, retomando, né, que durante a Revolução Francesa vários estados vizinhos se aliaram para invadir a França, sobretudo a Prússia e a Áustria, no que ficou conhecido como a Guerra da Primeira Coalizão, né? E nesse sentido Napoleão foi um exímio comandante no sentido de conseguir várias vitórias contra esses países que eram contra o projeto de Revolução Francesa, né? Então, como ele já era bastante popular e tinha inclusive apoio do exército, ele executa em 1799 o conhecido golpe do 18 Brumário, né? 18 Brumário no calendário revolucionário francês, né? No qual daí ele acaba destituindo o governo do Diretório e instaura o consulado, né? Então, o governo do consulado ele vai durar de 1799 a 1804. Inicialmente vão ser 3 cônsules, só que Napoleão ele consegue acumular o poder drasticamente e com isso ele se torna cônsul único e vitalício. E por fim, em 1804, ele acaba instituindo o Império, né? Ele acaba, a partir de um plebiscito, né, ele consegue apoio da população para proclamar o Império Francês e se coroa imperador em 1804, né? Então, ele vai exercer o governo do Império Francês até quando ele é derrotado pela primeira vez, né? Ele vai ser exilado, depois ele retorna, né? E vai governar a França por mais 3 meses, quando ele é derrotado de novo em Waterloo, né? Então esse que vai ser o caracterizado, o chamado período napoleônico. Então, começando com a primeira fase, nós temos o consulado, né? Então, o consulado, né, que pega o final da Revolução Francesa, né, que na verdade encerra a Revolução Francesa, ele é seguido de uma Constituição em 1799 que acabou ampliando os poderes de Napoleão, né? Então, foi outorgada uma nova Constituição em 1799, né, que no caso acabava superando as constituições revolucionárias francesas e adotava uma Constituição que tinha um caráter de certa forma mais autoritário, né, com Napoleão Bonaparte presidindo o poder executivo e tendo bastante interferência nos outros poderes, né? De certa forma, as instituições democráticas elas são mantidas, né? A divisão de poderes, o voto censitário, entre outras conquistas da Revolução Francesa são de certa forma mantidas. No entanto, né, o primeiro cônsul, que era Napoleão, tinha poderes extraordinários, né? Ele tinha poder de interferir nos 3 poderes, assim como também aprovar muitas vezes reformas sem a necessidade de autorização dos outros 2 poderes, né? Em 1802, o Senado proclama Napoleão cônsul vitalício e permite também que seu sucessor seja nomeado por ele. Então, nesse momento, né, nós já temos desde 1799 Napoleão concentrando poderes. Embora existissem outros 2 cônsules na França, Napoleão se sobressaía, né? Ele era o primeiro cônsul e em 1802 acaba se instituindo o mandato do cônsul único, né, com Napoleão Bonaparte no comando com grandes
poderes, né? E então, né, com isso, né, Napoleão ele já começa a trilhar o caminho do que será o Império Francês 2 anos depois. Napoleão ele acaba realizando uma série de reformas na França, já na época do consulado mesmo. Ele acaba tentando sanar uma série de problemas que foram deixados pela Revolução Francesa. Então, entre algumas obras que Napoleão irá realizar na França nesse período, nós vamos ter a divisão da França em 84 departamentos, né, mas sem uma descentralização, né, pois havia interferência do poder central. Então, os departamentos eram como se fossem províncias. Até hoje, na verdade, a França ela tem essa divisão em departamentos, né? A França é um estado unitário, né? Então, de certa forma, né, os recursos, os tributos, eles vão para o governo central, que acaba redistribuindo para o resto do país, né? Então essa divisão de departamentos, né, é mais ou menos parecida com a atual. Depois surgem outros departamentos também, né? Acaba surgindo com Napoleão Bonaparte, né? A organização e centralização da cobrança de impostos realizada por funcionários públicos, então nesse sentido também é uma manutenção de uma conquista revolucionária, né? Você tem a centralização dos impostos, no entanto agora quem realiza a cobrança dos impostos não são mais membros da nobreza, que era privilegiada durante o antigo regime, e sim acabam sendo funcionários públicos, né, da classe burguesa de preferência, né? Então com isso nós temos a instituição de um funcionalismo público na França que começa então a superar, né, a sociedade de privilégios, né? Se antes os cargos eles eram majoritariamente feitos por membros da nobreza, tanto da alta quanto da baixa nobreza principalmente, agora já começa a ser feito por membros que eram do terceiro estado. Então isso aí acaba sendo, de certa forma, uma consolidação de conquistas da Revolução Francesa. O saneamento das finanças do país, então nesse sentido Napoleão ele acaba pegando uma França com uma forte crise econômica, né, de certa forma, pois os 10 anos de Revolução Francesa foram bastante destrutivos para o país, não só por conta dos vários embates políticos, das crises políticas que se instalaram, como também pela guerra, né, com a França sendo invadida por outras monarquias, né, para tentar destituir o governo revolucionário. E a principal medida que Napoleão adotou nesse sentido para sanear as finanças do país foi a criação do Banco da França, então um banco estatal, né? Se antes você tinha os tributos que iam dirigidos ao Tesouro Real, ou seja, que era propriedade particular do rei, né? Agora você tem um banco que pertence ao Estado, né? Então o Estado francês, ele passa a gerenciar as finanças. Claro, né, que de certa forma, nessa época, como Napoleão ele já concentrava poderes, ele acabava tomando conta das finanças da França, mas isso simbolicamente tem um ato muito importante, no sentido de que nesse momento, né, já não é mais uma família real que controla os tributos, e sim é delegado ao Estado, mesmo que o Estado seja controlado por um homem, como é nesse momento. E a criação da moeda francesa, o franco, né, que vai ser uma moeda de longa duração na França, né? O franco ele vai durar praticamente todo o século 19 e 20 até ser substituído pelo euro muito posteriormente. Então vai ser a moeda francesa, né? E Napoleão, no caso, ele acaba instituindo uma reforma monetária de forma que os problemas inflacionários decorrentes da Revolução Francesa acabassem sendo, em sua maioria, sanados, né? Também ele acabou incentivando a industrialização, né? Então a França, ela começa a passar por um breve surto industrial durante o período napoleônico, né? Até então apenas o Reino Unido tinha indústrias, né? Nos Estados Unidos até tinha algumas manufaturas, mas não uma industrialização de fato, né? A França acaba sendo um dos primeiros países depois do Reino Unido a começar a industrialização. Então Napoleão, como ele também tem um produto do iluminismo, né? Até mesmo das ideias do liberalismo clássico, entre outros aspectos, ele considera, né, que o trabalho produtivo seria essencial para gerar riqueza para a França. Então os primeiros investimentos à industrialização na França começam também durante o governo napoleônico. Lembrando que a França era um país principalmente agrícola até então, né? Então você tinha principalmente uma produção agrícola a partir de terras pertencentes à nobreza, que foram confiscadas pelos revolucionários franceses. Havia uma economia mercantil também, mas nessa época a França ela não tinha
tinha tantas colônias no Novo Mundo, né? As poucas colônias que a França foi desenvolvendo, ela perdeu muitas no final da chamada Guerra dos Sete Anos, né? No final do século XVIII, né? Principalmente Quebec, né? Que acabou sendo cedido para os britânicos, né? Também a Louisiana, ela passa por um tempo sob o domínio espanhol até então ser reavida pela França. Então, nesse sentido, né, no campo da economia mercantilista, comercial, a França ela acabou ficando bem ultrapassada. Então, ela acabava dependendo principalmente da agricultura e das riquezas que eram produzidas nas colônias do Caribe, né? No entanto, nós devemos ter em vista que também, ao mesmo tempo em que Napoleão está chegando ao poder, nós temos a eclosão da Revolução Haitiana, né, que já tinha começado durante a Revolução Francesa, principalmente com a abolição da escravidão por parte do governo jacobino e depois a restauração da escravidão com o governo do Diretório, que acabou então potencializando as revoltas de escravos que existiam no Haiti e com isso então, né, a Revolução Haitiana que vai levar então à proclamação de independência do Haiti ainda na era napoleônica. E, né, nós vamos ter também o Código Napoleônico, que foi o sistema legal adotado por Napoleão, não apenas na França, mas nos países em que ele for dominar também. O Código Napoleônico, na verdade, ele, de certa forma, acabou considerando muitos aspectos da Revolução Francesa, né? Então, muitas das conquistas da Revolução Francesa, como, por exemplo, o tabelamento de preços, né? Como também o voto censitário, né? A participação da burguesia, o fim da sociedade de privilégios, entre outros exemplos, são bastante evidentes no Código Napoleônico, né? Então, o Código Napoleônico acabou sendo a consolidação das leis que levaram, né, à participação da burguesia no Estado francês. No entanto, devemos ter em vista que os setores populares, né, os setores mais radicais, eles ficaram afastados desse momento. Até interessante notar nesse sentido que Napoleão, ele acabou, né, se apropriando de alguns símbolos da Revolução Francesa. A bandeira tricolor que surgiu do exército revolucionário francês acabou, né, sendo adotado como bandeira oficial da França, né? Ele acaba mantendo o calendário revolucionário por um tempo, mas depois volta-se o calendário gregoriano, né? E no caso, né, a Marselhesa, que era o hino dos revolucionários franceses, né, o hino da Primeira República Francesa, ela acabou, né, sendo censurada por Napoleão por conta do seu teor subversivo, do seu teor radical, né? Então Napoleão ele acabou instituindo um novo hino para a França, que era a Canção da Partida, né, o Le Chant du Départ, né, que acabou sendo o hino do Império Francês, né? A Marselhesa mesmo acabou não sendo adotada como hino durante o período napoleônico, né? E também, né, Napoleão ele acabou também tentando reatar algumas relações com a Igreja Católica, né, que acabou sendo bastante prejudicada durante a Revolução Francesa, sobretudo porque o clero também era parte da sociedade de privilégios e o clero também censurava o pensamento iluminista, entre outros aspectos. Então, o clero ele foi um alvo preferencial junto da nobreza durante a Revolução Francesa e, no caso, a relação entre Santa Sé e França ficou bastante desgastada. Nesse sentido, Napoleão ele acaba reatando as relações da França com a Santa Sé, permitindo a liberdade de culto no país, né, e também a atuação dos bispos novamente, né? A igreja ela volta a tomar conta das suas propriedades. No entanto, os bispos eles são nomeados agora pelo Estado francês e não pelo Papa, né? Então, de certa forma, Napoleão reata as relações com a Igreja Católica. No entanto, o Estado francês passa a gerenciar o clero na França. E então, né, nós temos em 1804 um plebiscito no qual Napoleão recebe grande respaldo popular e acaba se tornando imperador. A própria cerimônia de coroação de Napoleão ela foi bastante intrigante, pois para demonstrar inclusive o retorno das relações com a Santa Sé, Napoleão ele teria chamado um papa, né, para participar da solenidade, para participar da cerimônia, né? Então, mostrando, né, essa renovação das relações entre a Igreja Católica e a França napoleônica. No entanto, algo que é bastante emblemático é que, embora o Papa tenha sido responsável pela cerimônia de coroação, né, conforme os antigos reis, né, era o Papa que colocava a coroa na cabeça dos reis, o Papa que coroava os reis, né? No caso da cerimônia de Napoleão, foi o próprio Napoleão que colocou diante do Papa a coroa em sua cabeça e na da sua esposa, a imperatriz Josefina.
Argentina, né? Então mostrando que a relação entre França e Igreja Católica retornava, no entanto, Napoleão que cuida dos assuntos eclesiásticos na França, né? Então o Papa ele cuida dos assuntos da Santa Sé, né? Os bispos podem voltar para a França, podem reaver a propriedade, mas é a França que vai controlar o clero católico nos seus territórios, nos seus domínios, né? Então, nesse aspecto, né, a gente tem já uma consolidação do governo napoleônico, né? O governo napoleônico, ele em pouquíssimo tempo conseguiu resolver muitos problemas deixados tanto pelo antigo regime quanto pela Revolução Francesa, né? E mesmo facções muito radicais, né, facções populares muito radicais acabaram sendo perseguidas, presas ou até executadas a mando de Napoleão também, para evitar uma radicalização durante o governo napoleônico, mas no entanto Napoleão mesmo foi um produto da Revolução Francesa e acabou consolidando várias conquistas da Revolução Francesa, principalmente as conquistas dos girondinos, da alta burguesia, né? Não tanto as demandas mais populares, né? Então com isso Napoleão ele acaba se consolidando no poder na França, né? Já durante o governo do consulado ainda ele vai enfrentar um novo conflito, né? Chamada Guerra da Segunda Coalizão, né? Uma nova tentativa de invasão da França por parte de países monárquicos vizinhos, que vai resultar no caso da vitória francesa, né? E em 1804 ele, com bastante apoio do Senado, que na verdade era controlado indiretamente por ele, e também da população, ele acaba se tornando então o imperador da França. Né? Então nós temos consolidado o primeiro Império Francês. É até interessante nesse sentido, né, que isso acaba entrando numa certa ambiguidade, pois Napoleão ele era produto da Revolução Francesa, ele era um revolucionário na Revolução Francesa e abraçava os ideais iluministas. Né? Então por que nesse sentido ele se coroaria imperador? Né? É até interessante notar, né, que na verdade Napoleão ele dizia-se, né, que ele se tornava imperador, mas não um rei, né, um monarca como Luís XV ou Luís XVI, e sim um imperador como Carlos Magno. Inclusive a própria coroa dele era chamada, né, de coroa de Carlos Magno, para mostrar essa relação de Napoleão com o Império Franco. O Império Francês de Napoleão seria uma continuidade do antigo Império Franco, né? Um período de glória, um período de apogeu da França, e não com relação ao antigo regime, que era corrupto e que estava em decadência. Então Napoleão também fez esse uso da história medieval francesa, né, o que é algo que vai ser bastante marcante no decorrer do século XIX, principalmente na fase romântica da arte, da literatura, até mesmo da filosofia, que é essa apropriação do passado medieval que muitas vezes era considerado a origem nacional dos países europeus. Né? Então essas são algumas características do início do governo de Napoleão Bonaparte. Aí então nós temos em 1804 a proclamação do primeiro Império Francês, né? Isso vai acabar tendo bastante repercussão no mundo, né? Nós vamos ter muitos iluministas de outros países que vão se descontentar com Napoleão Bonaparte, né? Inclusive nós vamos ter na Alemanha mesmo, né? Nos estados alemães, filósofos como Hegel e Fichte, até músicos como Beethoven mesmo, eles eram bastante admiradores do projeto que Napoleão estava construindo na França. No entanto, quando ele se coroa imperador, eles acabam repudiando essa ação, né? Hegel e Fichte mesmo acabam se tornando antinapoleônicos, principalmente depois que Napoleão invade os estados alemães, né? E Beethoven mesmo estava compondo a Sinfonia número 3 heróica em homenagem a Napoleão. No entanto, quando ele soube que Napoleão se coroou imperador, ele teria rasgado a dedicatória que era em homenagem a Napoleão, né, e acabou dedicando ao seu patrono Lobkowitz, né, um príncipe germânico, né, um príncipe alemão. Então o que nós vamos ter é justamente, né, ao mesmo tempo, os outros estados, principalmente os estados monárquicos, eles vão ter um grande temor com relação a Napoleão, pois tanto a primeira quanto a segunda coalizão elas fracassaram. Então mostrava-se que a França revolucionária ela estava crescendo e se fortalecendo muito. Isso poderia ser uma grande ameaça para o status quo, uma grande ameaça para os estados absolutistas da Europa, e mesmo a Inglaterra também começou a se preocupar, embora
embora a Inglaterra adotasse um regime mais liberal desde a Revolução Gloriosa, né, e nesse sentido uma revolução liberal na França não seria uma preocupação para os ingleses, o projeto de industrialização de Napoleão era visto com temeridade pelos ingleses, pois os ingleses até então tinham domínio do mercado industrial sem concorrente nenhum. Com o início da industrialização da França, nós começamos a ter, né, o surgimento de uma possível concorrência com relação aos ingleses. Claro que a indústria na França nessa época era nascente e a indústria inglesa já estava muito bem consolidada e dominava vários mercados por todos os continentes, mas mesmo assim os ingleses já tinham uma preocupação com esse projeto de industrialização por parte de Napoleão. Então nós vamos ter uma nova coalizão que vai se formar, né, contra a França. E nesse sentido, né, nós vamos ter o início das chamadas guerras napoleônicas propriamente ditas, né? Então, nesse sentido, Napoleão ele acaba tirando a França de uma posição defensiva para uma posição ofensiva. Então, o que acaba acontecendo é o quê? Se até então a França ela estava se defendendo das invasões estrangeiras, agora a França parte para a ofensiva. Napoleão ele acabou instituindo um exército regular na França, né? Então, um exército muito bem treinado, a própria profissão de soldado, né? Porque até então, nesse aspecto, né, embora até houvesse um exército regular na França, usava-se muito mercenários e também, né, as camadas baixas que passavam por um alistamento obrigatório, mas que não tinham treinamento nenhum. Então Napoleão ele acabou fazendo uma grande revolução militar ao colocar soldados contratados, né, ou seja, que tinham a profissão de militar, né, que tinham a função de militar como profissão dentro do exército francês, né, que vai ser a chamada Guarda Imperial, que na época era uma das guardas, né, um dos exércitos mais bem treinados do mundo, né, com inclusive, né, habilidades de lutar em diferentes vegetações e climas com diferentes tipos de armamento. Então, com isso, né, com a consolidação desse exército, Napoleão, já em 1804, ele lança uma ofensiva para vários países europeus e consegue facilmente dominar vários deles, né? Então, já em 1806 e 7 já tem o fim do Sacro Império Romano Germânico, né? Napoleão invade os estados alemães, né, e põe fim à instituição quase milenar, né, que era o Sacro Império Romano Germânico, e acaba criando um estado cliente chamado de Confederação do Reno. Invade também a Holanda, né, que acaba se tornando a República da Batávia, né, que é um estado cliente de Napoleão. Também ele lança uma invasão na Itália, né, fundando o Reino da Itália e o Reino de Nápoles também, que eram estados vassalos de Napoleão. Assim de outras vitórias que ele acaba tendo contra os prussianos e os austríacos, né? Ele chega até a Polônia, inclusive, né? No qual, inclusive, ele vai ser bem recebido, né? Napoleão, ele vai acabar recebendo forte apoio por parte dos poloneses, porque a Polônia, no final do século XVIII, ela passou por várias partilhas entre a Rússia, a Áustria e a Prússia, né? Então, a Polônia, que era uma grande potência no final do período medieval e na maior parte da Idade Moderna, né? Com a comunidade polonesa lituana, ou a República das Duas Nações, que era uma grande potência, que tinha bastante poder na região da Europa Oriental, ela se enfraquece bastante e começa a ser partilhada entre a Áustria, a Prússia e a Rússia até ela desaparecer totalmente. Então os poloneses eles vão acabar de certa forma apoiando Napoleão, né, o Dąbrowski, inclusive o marechal polonês vai lutar pelo exército napoleônico, inclusive, né, com a intenção de tirar, né, a Polônia do domínio de austríacos, russos e prussianos, de restaurar a independência da Polônia. No entanto, a Polônia ela vai acabar ficando como uma espécie de estado vassalo do Império Francês, né, o chamado Ducado de Varsóvia, que irá se formar nesse período, né, mas os poloneses vão ter um grande apoio com relação a Napoleão nesse período, até mesmo quando Napoleão manda o exército francês, né, para reprimir a Revolução Haitiana, nesse mesmo momento, né, são principalmente poloneses que vão lutar contra os haitianos. Eles serão derrotados, né, e isso vai consolidar a independência do Haiti nesse momento, no começo do século XIX, né, mas só para mostrar uma forte aliança, né, com Napoleão de alguns setores da sociedade polonesa, assim como alguns setores da sociedade italiana também, né, que acreditavam que Napoleão poderia ser uma forma de livrar a Itália de influências estrangeiras, principalmente a influência austríaca. Então, nesse sentido,
Né, nós vamos ter Napoleão em 1806, ele já vai ter controle sobre quase toda a Europa, né? Um ano antes, inclusive, em 1805, ele vai tentar lutar contra os ingleses, já que Napoleão vai ver os ingleses como principal obstáculo para o projeto de industrialização francesa, já que os ingleses tinham um mercado consumidor bastante consolidado no mundo industrial. Napoleão, ele acreditava que era necessário derrotar os ingleses para que a França pudesse se industrializar e potencializar seu mercado industrial. Então, nesse sentido, vai ser realizada a chamada Batalha de Trafalgar, né, no qual os ingleses serão comandados pelo Horácio Nelson, que irá morrer em combate, inclusive, né, na região do Estreito de Gibraltar, em que uma aliança franco-espanhola vai confrontar a marinha inglesa, no entanto, será derrotada. Então, Napoleão, a partir disso, ele percebe que vai ser muito complicado derrotar a marinha inglesa, vai ser muito complicado invadir a Inglaterra. Então, nesse sentido, né, enquanto ele tinha domínio sobre quase toda a Europa em 1806, 1807, com relação aos ingleses, Napoleão tenta sufocá-los economicamente. Então, ele institui, em 1806, o chamado bloqueio continental. E o que foi o bloqueio continental? Basicamente foi assim: os estados que estavam sob controle de Napoleão, ou então, né, que eram estados vassalos e aliados de Napoleão, eles não poderiam fazer comércio com a Inglaterra. Né? Então, nesse sentido, eles não poderiam permitir navios ingleses em seus portos. Né? Tinham, inclusive, permissão para naufragá-los. Então, nesse aspecto, né, Napoleão ele acabou, né, tentando sufocar a Inglaterra. Como ele não conseguia derrotar militarmente a Inglaterra, ele, então, pressiona os estados dependentes do Império Francês a não fazer mais comércio com a Inglaterra para sufocar economicamente. Já os países independentes, né, os países que não estavam sob domínio napoleônico, eles tinham a opção de aceitar o bloqueio continental ou de ser invadido pela França. Então, nesse sentido, inicialmente a Áustria e a Rússia, eles aceitam o bloqueio continental. Pois, depois de várias tentativas de guerra fracassada contra a França, eles percebem, né, que iria ser necessário reorganizar o exército para combater o exército napoleônico. Né? Há outros países menores, como o caso da Dinamarca, por exemplo, né, acabam cedendo ao bloqueio continental, no entanto, depois, né, acaba sendo bombardeada pelos ingleses. E um dos exemplos mais emblemáticos é o de Portugal, que tinha uma aliança histórica desde a Idade Média com os ingleses, né, no entanto, não tinha uma força militar suficiente para confrontar os franceses, né? Então, nesse sentido, Napoleão ele instituiu, né, um ultimato em Portugal em 1807, no intuito de que Portugal deveria romper relações com os ingleses. No entanto, né, o príncipe regente Dom João VI, ele acabou, de certa forma, postergando a resposta até que ele pudesse fazer os preparativos para fugir de Portugal, né? Que é o período em que a corte portuguesa acaba se retirando de Portugal e indo em direção ao Brasil, inclusive com escolta inglesa. Né? Com a morte de Horácio Nelson, inclusive, quem acaba assumindo o comando do exército inglês nesse momento é o Duque de Wellington. Né? O Duque de Wellington vai ser o grande rival de Napoleão. Né? Ele e Napoleão vão travar várias batalhas. Né? Os dois vão ser inimigos jurados, vamos dizer, dessa forma no decorrer das guerras napoleônicas. Então, né, com isso, nós vamos ter, né, Napoleão tendo um grande domínio sobre a Europa. Né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o governo de Napoleão, ele vai acabar tendo controle da Europa Central e da Itália. Né? Também ele vai conquistar a milenar República de Veneza, assim como a Ístria, né, que pertencia à Croácia. Né? E também, né, ele vai fazer uma aliança com a Espanha. No entanto, né, durante a invasão peninsular, né, no qual a França e a Espanha se aliam para invadir Portugal, por conta do fato de Portugal não ter respondido ao ultimato napoleônico, o exército napoleônico acaba depondo o rei da Espanha, né, Fernando VII, e colocando o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, no trono da Espanha. Então a Espanha também se torna um estado dependente de Napoleão. Né? A Áustria, a Prússia e a Rússia inicialmente acabam aderindo ao bloqueio continental, mas depois, né, vão se tornar inimigos do Império
Império Napoleônico, como nós iremos ver, né? Napoleão também vai lançar campanhas fora da Europa, né? Vai acabar comprando briga com o Império Otomano também, né? Assim como as colônias inglesas na África, né? Uma das campanhas mais emblemáticas de Napoleão fora da Europa vai ser no Egito, em que Napoleão ele vai acabar conquistando o Egito, vai acabar lançando uma invasão contra o Egito. Inclusive, né, ele é acompanhado do arqueólogo Champollion, né, que vai desvendar uma série de mistérios do Antigo Egito, né, vai ser feitas várias escavações que vão reconhecer a Esfinge, né, entre outros exemplos, né, as várias pirâmides do Egito, assim como o encontro da chamada Pedra de Roseta, que graças a ela, né, a Pedra de Roseta era um texto escrito em pedra, né, que existia no Egito Antigo, que tinha a tradução da língua egípcia antiga, da escrita hieroglífica, para o grego antigo. Como muitos cientistas na época sabiam grego e latim, Champollion ele acabou decifrando uma boa parte dos símbolos dos hieroglifos a partir da tradução em grega, né? Foi assim que surgiu a chamada egiptologia, que é o estudo da cultura e da história do Egito antigo. Então Napoleão, né, ele consegue com bastante facilidade conquistar a Europa e fazer com que os territórios que não fossem conquistados fossem capazes de bloquear os ingleses, sufocar a economia inglesa. No entanto, né, isso vai acabar tendo várias e várias consequências, né? E até 1812, o poder político, militar e econômico na França vai ser inquestionável na Europa continental. Embora a marinha inglesa conseguisse algumas vitórias contra os franceses, em geral, Napoleão conseguiu manter uma certa estabilidade no continente, né? As tropas napoleônicas, lideradas por Junot, acabam conquistando Portugal, né? Estabelecem um governo francês em Portugal também, enquanto a família real portuguesa já estava no Brasil, né? A sede da coroa foi transferida para o Rio de Janeiro. No caso, né, a Espanha estava sob domínio de Napoleão, a Europa Central, a Itália, né, parte da Europa Oriental também, né? Então, nesse sentido, Napoleão ele acabou, né, tendo bastante domínio no decorrer da Europa, né? E ao mesmo tempo o bloqueio continental possibilitou, né, que a indústria francesa se expandisse. No entanto, havia um grande problema nesse sentido. Os ingleses eles tinham uma grande tradição industrial e acabavam dando conta do mercado dos consumidores no mundo todo, né? Principalmente no caso do continente europeu. Como a indústria francesa era nascente, a indústria francesa não tinha condição de sanar as demandas, as necessidades de todos os territórios dominados pelo Napoleão. Então, nesse sentido, nós vamos ter justamente, né, uma escassez de produtos industrializados no decorrer da década de 1810, né? Já no final de 1808, 1809 até 1810, né, nós vamos começar a ter uma escassez de produtos industriais. E com isso, alguns países começam a romper com o bloqueio continental. A Rússia mesmo, que tinha aderido inicialmente, ela rompe com o bloqueio continental, pois ela era fortemente dependente dos produtos industriais britânicos. No entanto, como a indústria francesa não conseguia dar conta desse mercado, a escassez levou a Rússia a reatar relações econômicas com os britânicos. Ao mesmo tempo também, né, na própria França vai começar a surgir uma oposição a Napoleão por conta do autoritarismo, além também da elevação de impostos necessária para manter o exército de ocupação em outros lugares, além das várias vidas francesas que foram perdidas nessa guerra, né? Então, com isso também, né, nós vamos ter, né, várias revoltas nos territórios dominados por Napoleão. Inclusive, alguns historiadores mais tradicionais acreditam que a origem do nacionalismo europeu começa nesse momento, né, justamente quando um poder estrangeiro acaba dominando boa parte da Europa, a consciência nacional começou a aflorar nos vários territórios dominados. E com isso, então, começam a surgir várias guerrilhas e revoltas para expulsar o exército napoleônico, né? Na Espanha e em Portugal mesmo ocorrerá a chamada Guerra Peninsular, uma guerra de guerrilha ibérica contra o domínio do Império francês, né? E mesmo nos territórios alemães, nos territórios italianos também começa a haver algumas revoltas com Napoleão. Napoleão, então, ele não só
acaba tendo que lidar, né, com seus tradicionais inimigos, que era o caso dos ingleses da Áustria e da Prússia, como também a Rússia rompeu o bloqueio continental e nesse sentido Napoleão tinha o dever de invadi-la e ao mesmo tempo mobilizar o exército para conter revoltas, ao mesmo tempo que ele acabava tendo que elevar constantemente os impostos para poder, inclusive, manter, né, as forças de ocupação e permitir a continuação da expansão, enquanto ele se tornava menos popular na França. Então, em 1812, nós já começamos a ter uma queda no governo napoleônico. Napoleão vai lançar uma grande expedição em direção à Rússia, que ele mesmo vai chefiar pelo fato da Rússia ter rompido o bloqueio continental. No entanto, né, os russos, como eles não tinham um exército tão bem preparado para enfrentar Napoleão, eles vão usar uma técnica já tradicional na Rússia, que era usada desde a Idade Média, inclusive, que era a técnica da terra arrasada. A técnica da terra arrasada consistia no seguinte: o exército russo ele evacuava as cidades mais próximas das fronteiras russas, né, destruía e incendiava as cidades e campos agrícolas e acabava deslocando a população, né, e se deslocando para o interior da Rússia. Nesse sentido, então, o exército napoleônico foi atrás do exército russo, chegando até Moscou, inclusive, né, que chegou a ser incendiada. No entanto, com o inverno russo, que era bastante frio, né, e o fato de muitas cidades no meio do caminho terem sido destruídas pelo próprio exército russo, né, o exército napoleônico não tinha como se abastecer nem como descansar. Com isso, então, né, os russos eles lançam uma contraofensiva no exército napoleônico já desgastado, com muitos mortos pela fome e pelo frio, o que obriga Napoleão a se retirar, né, a sair em retirada durante o inverno. No entanto, ao saber da derrota de Napoleão, a Áustria e a Prússia elas formaram uma nova coalizão. E na passagem do exército napoleônico pela Europa Central, né, o exército austríaco e prussiano destruíram o que sobrou do exército napoleônico, né? Então, nesse sentido, né, os 600 mil homens que foram enviados a Moscou, né, nós tivemos uma boa parte, né, apenas 30 mil soldados voltaram à França, né? Uma boa parte acabou sendo morta tanto na Rússia por conta do exército, como da contraofensiva russa, como também na retirada, na qual o exército napoleônico enfrentou as tropas austríacas e prussianas, né? Então, nesse sentido, né, nós vamos ter uma nova coalizão se formando entre Áustria, Rússia e Prússia, que agora vão aproveitar o momento de fraqueza do exército francês para atacar a França. Então, nesse sentido, né, vai ser formada a coalizão entre Rússia, Áustria e Prússia em 1813, que em 1814 consegue facilmente tomar Paris, né? Então, os exércitos da coalizão tomam Paris em 1814, e, né, acabam depondo Napoleão na França. Então Napoleão acaba sendo deposto no governo da França e acaba sendo exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, né? Então isso, inclusive, as potências vencedoras vão fazer o chamado Congresso de Viena, né, para reorganizar o mundo pós-napoleônico, que é um ponto que nós já iremos tratar. No entanto, Napoleão ele tinha vários militares, né, assim como alguns setores da sociedade francesa que ainda o apoiavam. Com isso, ele consegue fugir da ilha de Elba em 1815. Então, ele acaba retornando para a França, né, reunindo algumas tropas leais e toma Paris em 1815. No entanto, né, Napoleão ele acaba tomando Paris, prometendo realizar um governo democrático. No entanto, né, tanto os setores mais conservadores da sociedade francesa como também os países que lutaram contra Napoleão durante as guerras napoleônicas não acreditam muito nessa história de governo democrático e é realizada uma nova coalizão para destituir Napoleão novamente da França, né? E no caso, a batalha mais emblemática que irá ocorrer será a Batalha de Waterloo, na Bélgica. Na Batalha de Waterloo, né, em 18 de junho de 1815, Napoleão é finalmente derrotado, ele é deposto novamente do governo francês e dessa vez ele é exilado na ilha de Santa Helena, que ficava na costa ocidental africana, né, na costa do sudoeste africano, né? Então ele foi exilado
exilado bem distante dessa vez, onde ele passou o resto da sua vida, né? Ele passou até a morte na ilha de Santa Helena, né? Depois de ser totalmente derrotado com os poucos soldados e militares que eram leais a ele na famosa Batalha de Waterloo, que contou não só com o apoio da coalizão austro-russo-prussiana, como também dos ingleses, liderados pelo Duque de Wellington, né, que conseguem finalmente derrotar definitivamente Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, então, ele é exilado em 1815 e morre em 1821. E a dinastia Bourbon, que era a dinastia reinante na França, acaba sendo reconduzida ao trono francês, no caso com Luís XVIII, né? O Luís XVI foi o rei que foi decapitado pela Convenção Nacional, né? Luís XVII teria sido filho de Luís XVI, que acabou morrendo no orfanato, vítima de maus tratos, né? Depois que tanto Luís XVI quanto Maria Antonieta foram guilhotinados, né? Então Luís XVIII, na verdade, era o irmão de Luís XVI que conseguiu fugir da França durante a Revolução, e ele acaba assumindo então o governo francês, mas por um tempo relativamente curto, né? Já que ele acaba fazendo uma aliança com a burguesia para não precisar passar por um novo processo revolucionário. No entanto, ele morre logo em seguida, sendo sucedido pelo reacionário Carlos X, né, que já buscava restaurar o absolutismo francês. E então, né, o que acontece durante os momentos de derrota de Napoleão? Como eu falei, durante a primeira derrota de Napoleão, os representantes da Áustria, da Prússia e da Rússia, eles acabam, né, em 1814, se reunindo para a criação, né, de uma grande conferência internacional chamada Congresso de Viena, né, que acaba entrando em prática no ano seguinte, em 1815, né? E o que foi o Congresso de Viena? O Congresso de Viena, na verdade, foi a primeira organização internacional que nós temos, né? Assim como nós temos atualmente as Nações Unidas e anteriormente a Liga das Nações, então antes a Conferência de Paz de Haia, o Congresso de Viena foi a primeira organização internacional que visava, inclusive, manter pela paz no continente europeu, né? E nesse sentido, né, o Congresso de Viena, ele era caracterizado pelo reacionarismo. E o que é o reacionarismo? O reacionarismo é um ramo ideológico do conservadorismo que defende o retorno à situação anterior. O conservadorismo, no sentido filosófico, né, ele defende ou a manutenção dos costumes, das tradições e do status quo, ou então transformações moderadas, né? O reacionarismo é quando busca-se uma regressão, ou seja, busca-se retornar à situação anterior. E no caso, né, um dos grandes representantes foi o Metternich, né, que foi um dos grandes pensadores reacionários da época, e, né, o Congresso de Viena, ele acabou defendendo os seguintes princípios: a legitimidade, o equilíbrio e a restauração. A legitimidade consistia no quê? Basicamente em restaurar a ordem mundial como era antes da Revolução Francesa. Então, nesse sentido, né, as fronteiras que foram modificadas pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, elas em teoria voltariam a ser como era antes. Em teoria, porque algumas instituições elas deixaram de existir. O Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, ele não existia mais, né? O que acabou se formando foi a Confederação Germânica, que eram vários estados alemães que ficavam ou sob controle prussiano ou sob controle austríaco, indiretamente, né? Da mesma forma, a Itália, que tinha várias cidades, estados e reinos independentes, ela acabou sendo partilhada entre potências estrangeiras. Então, o norte acabou sendo controlado parte pela Áustria e parte pelos franceses, né? Enquanto que ao sul, né, nós vamos ter uma grande influência estrangeira também. Então, a Alemanha e a Itália mesmo, elas não retomam suas fronteiras originais, né? Elas acabam passando por uma reorganização no qual as potências vencedoras das guerras napoleônicas acabam tendo forte influência, né? A Polônia mesmo, né, depois da derrota de Napoleão, ela é anexada pelos russos, com uma parte sendo incorporada pelos austríacos também. Então, a legitimidade, né, que foi a questão de tentar restaurar as fronteiras pré-revolucionárias, mas que na verdade na prática não foi isso, né? O Congresso de Viena, ele tinha a intenção de restaurar a ordem mundial pré-revolução francesa, a ordem do antigo regime, mas na prática, né, isso acabou sendo uma forma das potências vencedoras das guerras napoleônicas exercerem um grande poder, né? Então, a noção de equilíbrio também foi defendida, né, para impedir que um estado concentrasse recursos demais e um novo Napoleão surgisse. Foi defendido o equilíbrio, ou seja, né,
vários recursos, principalmente no mundo colonial, seriam divididos para garantir que pelo menos as potências vencedoras das guerras napoleônicas, elas não tivessem mais uma do que a outra, né? E também a restauração, né? Nesse sentido, todas as dinastias que foram derrubadas por Napoleão retornam ao poder. Os Bourbon voltam à França com Luís XVIII, Fernando VII volta ao poder na Espanha depois da deposição de José Bonaparte, assim como outros príncipes e reis que são derrubados por Napoleão, né? Se eles foram mortos, né? Seus sucessores acabam assumindo o trono nos diferentes lugares que ocupam, né? E também, né, outra característica do Congresso de Viena também é que o Congresso de Viena ele defendia a recolonização do mundo, né? Ou seja, durante o processo de invasão napoleônica, principalmente da Península Ibérica, muitas das colônias espanholas na América Latina aproveitam o vazio de poder para começar a declarar independência, né? Então, o Congresso de Viena também tinha a intenção de restaurar o colonialismo na América, formando inclusive a chamada Santa Aliança, que era o braço armado do Congresso de Viena, que tinha tanto como finalidade reprimir novas revoltas liberais na Europa, como também tentar recolonizar. Chegou até a ser montada uma armada para invadir o continente americano e devolver as colônias para seus antigos donos, né? No entanto, na época, os Estados Unidos, eles acabaram instituindo a chamada doutrina Monroe, que estabelecia que se algum país europeu tentasse recolonizar a América, isso seria um ato de guerra contra os Estados Unidos, o que levou, então, o Congresso de Viena a recuar, né? E também, né, as intervenções internacionais, né? As intervenções que eram tanto para impedir revoltas liberais, como o que vai ocorrer em Nápoles ou na Espanha nas décadas de 1820 e 1830, né? Como também para impedir, né, que um dos países independentes acabasse acumulando muito poder, né? Então, um exemplo que nós temos será bem posterior na chamada Guerra da Crimeia, né, que vai ocorrer de 1853 a 1856, em que os russos vão tentar ampliar seu domínio sobre o Mar Negro e sobre o Estreito de Bósforo e de Dardanelos, né? Então, nesse sentido, os russos eles vão lançar uma invasão contra o Império Otomano e as outras potências europeias, com medo de que a Rússia se aposse de vários recursos estratégicos, recursos geográficos estratégicos, montam uma aliança para impedir a invasão russa, né? Então, nesse sentido, a Inglaterra, a França e o Reino da Sardenha acabam apoiando os otomanos no intuito de afastar os russos, impedir os russos de dominar as regiões estratégicas no Mar Mediterrâneo, para que a Rússia mesmo não acabasse se tornando um país muito forte. Então, o Congresso de Viena vai ser uma instituição que terá como finalidade garantir ao mesmo tempo uma ordem de equilíbrio para impedir que um país acumulasse recursos demais e invadisse os outros, como também para restaurar a antiga ordem pré-revolucionária, nesse sentido, contra o liberalismo, contra as ideias liberais e nacionalistas e defensora do antigo regime. No entanto, o impacto das invasões napoleônicas foi muito forte, pois onde Napoleão passou, ele instituiu o Código Napoleônico. E, querendo ou não, por mais que as guerras napoleônicas tenham sido traumáticas para vários países, as burguesias locais elas acabaram, de certa forma, sendo favorecidas por Napoleão, né? E acabaram tendo, por um breve momento, experimentado o poder e a participação política. Então, quando a ordem reacionária acaba sendo estabelecida, né, muitos membros da burguesia desses países tentam reaver o que Napoleão tinha dado a eles. Então, né, querendo ou não, embora Napoleão ele tenha sido derrotado, o seu expansionismo levou à propagação de vários ideais iluministas e liberais para todo o continente europeu, né? O Congresso de Viena restaura o absolutismo, mas por um curto período de tempo, pois agora as ideias liberais e nacionais estão aflorando na Europa, né? E nesse sentido, né, o que sobrou do absolutismo já está com seus dias contados, né? Pois logo em seguida, na década de 1820, nós já vamos ter a eclosão de várias revoltas liberais pela Europa, que vão culminar nas chamadas revoluções de 1830. Então, que é um ponto que nós iremos tratar em um momento oportuno. No momento é isso, uma boa tarde para todos.